Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito do cálculo das possibilidades. Muito bem, separem aí lápis, borracha, caneta e um caderno para anotações, tá certo? Muito bem, tenho comigo a professora Roberta, minha amiga, para me ajudar no chat. Boa noite, professora. Boa noite, professora Inês. Boa noite, pais, responsáveis, alunos e professores que estão assistindo a nossa aula. Não esqueçam que a gente está tendo uma retomada de conceitos, então a gente está revisando algumas coisas aí que a gente sabe que é muito importante para a sua base matemática e você que está no terceiro ano, no caso até para o vestibular e para o Enem. Então pegue aí papel para anotar e faça todas as contas. Vamos começar, professora Inês? Vamos. Então, por favor, o próximo slide para eles na tela. Vamos definir as possibilidades, né, pessoal? Então, quando a gente fala em possibilidade, nós estamos falando em algo que pode acontecer, mas não é certo que ocorra. Bom, se a gente está falando disso, a gente pode usar o nosso raciocínio combinatório, que é uma maneira de calcular o total das possibilidades de um evento. Aí você fala assim, nossa, professora, o que é isso que você está falando? O que eu estou falando é o seguinte. Imagina, por exemplo, que eu queira saber quantos são os números pares de 4 algarismos que não se repetem e que existem. Você fala, agora eu entendi. Pois é, existe um evento, né, e eu quero calcular o total de possibilidades desse evento. Esse evento é um acontecimento. Então, eu vou pensar nas possibilidades que podem ter este evento. Vamos ver um exemplo mais prático? Então, por favor, o exemplo 1 para eles na tela. Exemplo 1. Existem muitos números de 2 algarismos, dos quais 10 é o menor deles e 99 o maior. Entre esses 90 números, temos, por exemplo, o 12, o 25, o 77, o 96. A pergunta é, quantos são os números de 2 algarismos? Então, vem comigo aqui para a gente começar a pensar juntos. Se nós estamos falando em números, primeira coisa que nós temos que lembrar é quais são os algarismos que nós conhecemos. Então, vamos lá. Algarismos que nós conhecemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. No total, nós temos 10 algarismos conhecidos. Perfeito até aqui? Ótimo. Agora, preste atenção. A pergunta é, quantos são os números de 2 algarismos? Quando a pergunta aparece para você neste formato, que não está especificado, que tem que ser número diferente ou que não pode repetir, então quer dizer que pode repetir. Por isso, aqui em cima no enunciado, ele até mostrou para você o número 77. Está repetindo o algarismo 7, correto? Muito bem. Então, quando aparece esse tipo de exercício, eu posso pensar nas possibilidades que eu tenho. Bom, se o número tem 2 algarismos, eu tenho 2 posições para esses números, certo? Bom, vamos pensar? Na primeira posição, eu posso colocar qualquer um dos 10 algarismos que nós temos? A resposta é não. Sabe por quê? Porque se eu começar com o 0 na primeira posição, este número ele não terá 2 algarismos. Ele terá 1. Porque 0 à esquerda não vale nada. Por exemplo, se eu escrever o número 07, isso aqui é 7. Então, ele só tem um algarismo, correto? Então, não pode o 0 na primeira posição. Isso significa que sobram quantos algarismos? Se eu tirar o 0, vão sobrar
9 algarismos? Então, na primeira posição, eu tenho 9 opções de números que eu posso colocar. Ótimo. Como ele não falou que não pode repetir, quer dizer que pode repetir? Pode, assim como tem o 77. Mas poderia ter o 70. O 0 poderia vir aqui? Sim. Quer dizer que na segunda posição, eu poderia colocar qualquer um dos 10 algarismos? Sim, poderia colocar qualquer um dos 10 algarismos. Então, eu pego e multiplico esses dois números. 9 vezes 10, 90. Isso significa que existem 90 números com 2 algarismos. Certo? E aí, coloque, por favor, a resolução do exemplo 1 para eles na tela. Tira um print, pessoal, para você ter como exemplo. E aí, vocês entenderam? Ficou bem claro? Então, olha lá, na primeira posição, no primeiro algarismo, somente 9 possibilidades, porque não pode ser o 0. E na segunda posição, que é o segundo algarismo, qualquer um dos 10 algarismos conhecidos. Efetuamos a multiplicação 9 vezes 10, então 90 números de 2 algarismos. E no caso, podendo repetir. Certo? Muito bem. Vamos praticar? Vamos para a atividade 1? Então, preste atenção. Atividade 1. Quantos números de 2 algarismos podemos escrever se todos começarem com 6? Então, pense nas duas opções. A primeira, você já sabe quem é. Observe que ele não falou que não pode repetir. Então, pense, ok? Professora Roberta, quanto tempo para este chat? Professora Inês, eles terão 3 minutos para esse chat. Ok, pessoal? Então, voltamos em 3 minutinhos.
Voltamos do chat. E aí, professora Roberta? Olha, professora Inês, gostei de ver. Eles falaram que dá 10. Quem falou isso, por exemplo, foi a Aline, a Luciana, o Gustavo, o Henrique, a Ana Laura, o Bruno, o Daniel e o Miguel. Inclusive, alguns desses que eu falei colocaram até cada uma das opções que tem aí como resposta, tá? E eu quero mandar um abraço para algumas escolas. Escola Francisco Molina, Escola Maria de Lourdes Guimarães, Escola Herculano Pimentel, a PEI José Vasques Ferrari, Escola João Augusto de Melo, Escola José Olímpio, Escola Alessandra Pesato, Escola Milton Martins Poitena e a Escola Professor Guido Dias de Almeida. E um abraço para muitas escolas que estão escrevendo para a gente, que são do interior de São Paulo. E aí, professora Inês, são 10? Ok, vamos lá. Vamos pensar então, pessoal. Sempre que a gente fala em números, primeiro, vamos pensar nos algarismos que nós conhecemos. Então, vamos lá, tudo de novo, né? Eu tenho certeza que até o final da aula você vai saber isso daqui de cor. Então, do 0, 4, 5... Opa, que 5 feio. Parecendo um 6. 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. No total, nós temos 10 algarismos. Perfeito. A pergunta é, quantos números de 2 algarismos? Então, eu vou colocar as duas opções que nós temos. Mas, agora, ele pede, começa com o número 6. Quer dizer que, nesta primeira posição, o 6 está fixo. Bom, eu só tenho um único algarismo 6. Então, uma opção. E na segunda opção, ele falou se pode repetir? Bom, ele não falou que não pode. Então, quer dizer que pode. Isso significa que eu posso colocar qualquer um dos 10 algarismos conhecidos? Exatamente. Então, na segunda opção, 10. 1 vezes 10, 10. Perfeito. E para quem colocou no chat os números, vamos conferir? Se começa com 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números que começam com 6. Certo, pessoal? Entenderam? Quem estava com dúvida, tirou a dúvida? Então, por favor, coloquem para eles a resolução da atividade 1. Tirem um print aí, pessoal, para você ter como exemplo. E vamos lá. Exemplo 2. Prestem atenção no enunciado. Coloquem para eles o exemplo 2 na tela. Existem 900 números de 3 algarismos, dos quais 100 é o menor deles e 999 o maior. Entre esses 900 números, há muitos que não repetem algarismos, como 102, 254, 457 ou 976. Quantos são esses números de 3 algarismos distintos? Então agora preste atenção, porque apareceu uma palavra muito importante nessa atividade, que é a palavra distintos. Algarismos distintos, algarismos diferentes, algarismos que não se repetem, quer dizer tudo a mesma coisa. Quer dizer que eu quero 3 algarismos sem repetir, ok? Preste atenção. Então, vamos lá. Do começo, vamos colocar aqui quais são os algarismos que nós conhecemos. Tudo de novo. Do 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. No total, nós temos os 10 algarismos. Vou compor o número com 3 algarismos. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Vou pensar na primeira posição. Muito bem. Para ser número de 3 algarismos, pode começar com 0? Não, não pode, senão vira um número de 2 algarismos, correto? Como, por exemplo, 0,23
que é somente 23. Eu não quero isso. Então, quantas opções nós teremos para a primeira posição? Se não pode pôr o 0, nós teremos 9. Ok, muito bem. Então, na primeira posição, eu tenho 9 opções de números para colocar. Não posso pôr o 0. Agora, eu vou pensar na segunda posição. Bom, então imagina que na primeira posição eu coloquei o número 1. Ótimo. Pode repetir? Não, porque ele está falando que são algarismos distintos. Então, por exemplo, se eu tiver começado com o número 1, aqui eu não posso pôr o número 1. Perfeito. Mas eu posso pôr o 0? Ah, aí pode, né? Porque na segunda posição pode ter o 0. Assim como teve aqui no 102. Isso mesmo. Bom, então quer dizer que eu vou ter 9 de novo, certo? Porque eu não posso repetir. Ótimo. Então, imagine que na segunda posição eu pus o 0. Então, por exemplo, usei o 1 e o 0. Então, se eu tinha 10 números, quantos que eu vou poder colocar na última opção? 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobraram 8 números aqui? Isso mesmo. Então, na última posição, 8 opções de números. Agora, o que eu faço? Multiplico esses números. 9 vezes 9, 81. E 81 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Então, eu vou ter 648 números de 3 algarismos distintos. E aí, pessoal, vocês entenderam? Dá um print na resolução do exemplo 2. Então, olha lá, no primeiro algarismo, 9 possibilidades, porque não pode ser o 0. No segundo algarismo, novamente 9 possibilidades, porque qualquer número com quem você tenha iniciado não pode repetir, mas pode entrar o 0. E no terceiro algarismo, como eu já usei 2 números, um na primeira e um na segunda posição, só vão sobrar 8 algarismos diferentes para você poder colocar na terceira posição. Aí, multiplica os números. 9 vezes 9 vezes 8. 648. E aí, vocês entenderam? Vamos treinar? Vamos para a atividade 2? Muito bem, preste atenção. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 7 e os algarismos não puderem ser repetidos? Então, preste atenção. 3 algarismos, começa por 7, presta atenção que não pode repetir. Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para pensar? Eles terão 3 minutos, professora Inês. Ok, voltamos em 3 minutos.
Muito bem. Vocês conseguiram? Acho que sim, né? Nós vimos um monte de resposta no chat. Professora Roberta, conta para mim. Olha, professora Inês, gostei de ver, viu? Eles colocaram a resposta 72, tá bombando esse chat. Quem colocou isso, por exemplo, foi o Gabriel, o Pedro, a Arielle, o Cauê, o Guilherme, a Lúcia, a Adriele, Bianca, Leonardo e Gabriele. Vocês estão de parabéns. E outros que colocaram também 72. E quero mandar um abraço para algumas escolas que eu anotei aqui. Escola Professor Itael de Matos, Escola Doutor João Tiene, Escola Nestor Júlio, Escola Munhoz, Escola Fioravante Zampol, Escola Vicente Rau, Escola Alexandre Rodrigues Nogueira, Escola Capitão Bernardo Ferreira, Escola Amaral Wagner, Escola Cícero Usberti de Valentim, Escola Pércio Pucchini, Escola Benevento Madureira e Escola Castelo Branco. E aí, professora Inês, é 72? Pois é. Mas a gente viu também que tem vários alunos no chat que colocaram um número diferente de 72. Gente, para você que colocou esse número diferente de 72, presta atenção. Vem aqui comigo e foco, ok? Muito bem. Se a gente está falando de problemas com números, vamos primeiro, então, escrever os nossos algarismos. Como sempre, tá? Do 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. No total, nós temos 10 algarismos. Você vai decorar isso mais cedo ou mais tarde. Agora, nós queremos números de 3 algarismos. Então, primeira posição, segunda posição, terceira posição. Muito bem. Ele está falando que os números começam por 7. Então, quer dizer que aqui eu só tenho uma única opção, que é o número 7. Certo? Muito bem. Está falando que os algarismos não podem repetir. Se não pode repetir e começa por 7, você concorda que eu já usei o 7? Pois é, se eu já usei o 7, que está lá na primeira posição, para a segunda posição, quantos algarismos vão sobrar? 10 menos 1, 9. Perfeito. Agora, imagina que nesta segunda posição eu use um deles, por exemplo, sei lá, o 0. Porque não pode repetir. Então, quantos que vão sobrar? 10 menos 2, 8. Muito bem. Agora, vamos multiplicar. 1 vezes 9, 9. 9 vezes 8, 72. Então, parabéns para quem acertou. E eu espero que você que colocou o número diferente de 72 tenha entendido. Então, por favor, dá um print na resolução da atividade 2, para você ter aí como exemplo. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Atividade 3. Então, pessoal, na atividade 3, é o seguinte. Para que um número seja par, é preciso que ele termine com um algarismo par. Isto é, ou o 0, ou o 2, ou o 4, ou o 6, ou o 8. Não tem outra opção. Pensando nisso, quantos números pares de 3 algarismos existem? Aqui, pessoal, vou te dar uma dica. Preste atenção. Para ser número de 3 algarismos, na primeira posição, pode ter o 0? Pensa na resposta. Muito bem. Aí, ele não está falando que não pode repetir. Quer dizer que... pensou na resposta. Muito bem. E aí, na última posição, quantas são as opções que você vai ter? Está no enunciado do exercício. Muito bem. Ótimo. Te dei 3 dicas, hein? Professora Roberta, quanto tempo? Eles terão 3 minutos. Muito bem. Daqui 3 minutos retornamos.
Ok, voltamos do chat. Antes de nós vermos as respostas, alguns professores comentaram que estão com dificuldade de acessar os slides da aula lá no repositório. Desde a segunda-feira da aula passada, a gente já se comunicou com o responsável, então nós vamos novamente entrar em contato para disponibilizar para vocês os slides, ok? E também, na segunda-feira, nós pedimos, por favor, para os professores, não deem as respostas. Nós estamos retomando conteúdos importantes para os nossos alunos. Então, vamos incentivar que eles deem as respostas, tá certo, professores? Obrigada. E aí, professora Roberta? Bom, nossos alunos responderam 450. Então, anotei alguns nomes aqui. Aluno Rafael, aluno Felipe, Sara, Bianca, Vinícius, Josiele, Diogo, Jennifer, Vitória e Gustavo. E quero mandar um abraço para algumas escolas que eu anotei aqui, tá bom, professor Inês? Escola Nestor Fogaça, PEI Antônio Messias, eu não vou falar esse sobrenome não, sabe o que é essa escola? Alexandre Rodrigues Nogueira, Desolina Beth Gregorim, Marilene de Oliveira Aceto, Escola Professor Geni de Toledo Pisa, PEI Professora Maria Oliveira Leles, Costa Manso e Escola Ondina Ribeira Miranda Sintra. E aí, professor Inês, é 450? Pois é. Vamos lá. Pensando, pessoal. Vamos lá de novo. Nossos algarismos, como sempre. Lembra que para resolver matemática, nós temos que ter paciência, certo? Então, com calma. Nós temos os nossos 10 algarismos. Perfeito. Nós vamos montar números de 3 algarismos. Primeira opção, segunda e terceira. Muito bem. Aqui, eles querem números pares. Bom, para ser número par, aqui nesta última opção, eu posso colocar ou o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Quantas são as opções? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesta última posição, eu só tenho 5 opções para os pares. 0, 2, 4, 6 ou 8. Muito bem. Como na atividade ele não falou nada que não pode repetir, quer dizer que pode. Perfeito. Mas, lembrando que na primeira posição não pode ser o 0, né? Porque tem que ter 3 algarismos. Então, na primeira posição, eu tenho 9 opções. Como pode repetir? Pode repetir qualquer um deles. Então, na segunda opção, eu vou ter os 10 algarismos. E agora a gente multiplica. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 5, 450. Então, parabéns para quem acertou. Por favor, coloque a resolução da atividade 3 para eles na tela. Tira um print. Ok? Muito bem. E vamos lá para a nossa última atividade, atividade 4. Pergunta: quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Eu não vou dar dica não, professora Roberta. Quanto tempo? 3 minutos. Terceiro ano, né? Dá para saber, né? Claro. Voltamos em 3 minutos.
Voltamos. Professor Inês, esse chat foi uma disputa de respostas. Apareceu de tudo quanto é resposta, mas 2 alunos colocaram 320. Então, parabéns para o Hudson e para a Lívia. E eu quero mandar um abraço para 2 escolas. Posso, professor Inês? Escola Luiz Leite e Escola Hugo Miele. Eu tinha anotado mais umas 10 aqui, mas não dá tempo. Vamos resolver, professor Inês? Vamos, porque nesse daqui eu não dei dica e aí vocês resolveram extrapolar aí no chat, né? Vamos lá, presta atenção. Já escrevi os nossos algarismos, ok? Muito bem. Vou pensar agora nos números ímpares. Gente, os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, quer dizer que nós temos 5 opções, correto? Muito bem. Eu quero o número de 3 algarismos? Então, vamos lá. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Então, lembra, se eu quero ímpar, nesta posição, eu vou colocar um dos 5 números. Ou o 1, ou o 3, ou o 5, ou o 7, ou o 9, ok? Bom, só que são algarismos distintos. Então, imagina que, por exemplo, eu coloquei aqui na última posição o número 1. Então, você concorda que eu não posso mais usar o número 1? Perfeito. Para ser de 3 algarismos, você concorda que aqui nesta posição, eu também não posso começar com o 0? Então, por exemplo, vou começar com o 2. Então, isso significa que eu tenho apenas 8 opções de números, porque não pode ser o 0? Pois é. Aí, nesta posição, pode ser o 0. Mas se eu já usei 2 dos números, eu só vou ter 8 opções. Então, vamos lá. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. Então, 320 números. Certo, pessoal? Por favor, a resolução da atividade 4 para eles na tela. Dá um print. Pessoal, a gente se vê na próxima segunda-feira, certo, professora Roberta? Pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então, por favor, o QR Code ou o link. Vamos colocar? Não deu? Não tem problema? Pessoal? Não deu? Então tá bom. Tá. Então até uma próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau! Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar, e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, gramática básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!